de número 51, a partir do verso 1. Pode acender o auditório. Isso. Salmo 51. Deixa queimar. Enquanto chega aqui no Data Show, Salmo de número 51. Deus nos trouxe aqui essa noite para falar comigo, contigo, sobre um assunto que é desconfortável, mas é urgente e necessário. Diga assim para quem está do seu lado: urgente e necessário. Diga assim: desconfortável, mas urgente e necessário. Salmo de número 51, já está aqui. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Diga: lava-me, purifica-me. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei. Diga: contra ti somente. Diga mais uma vez: tão somente contra ti. Diga assim: entre mim e tu, Senhor. Contra ti, somente contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo. Diga: me faz ouvir de novo, Senhor. Me faz ouvir de novo, ou seja, restaura-me a posição que eu estive um dia e não estou mais. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria. Júbilo e alegria. E os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Vamos ler juntos esse versículo próximo agora? Vamos juntos, irmãos, em um grande coral. Cria. Agora eu quero que você leia mais alto, dizendo isso para você mesmo, entre você e o Senhor. Vamos juntos. Cria coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Na revista corrigida fala um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da salvação. Sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Irmãos, eu não sei vocês, mas à medida que a gente vai avançando nesse texto, a gente vai sentindo a dor, o desespero, a tristeza e a urgência do coração de um homem que tinha perdido a comunhão, tinha perdido a alegria da salvação por causa dos seus pecados. Davi tinha pecado e ele não pediu: Senhor, devolve-me o reino, devolve-me a posição, devolve-me a honra, devolve-me a autoridade. Davi não estava preocupado com nada disso. O que Davi mais queria, o desespero de Davi era esse, ó: devolve-me a alegria da tua salvação. Essa é a oração de muito crente moderno que está no piloto automático faz tempo. O coração já não queima mais. Um dia falou: Senhor, conta comigo, eu quero ganhar as nações, eu quero fazer a diferença, eu quero ser uma expressão. Mas os nossos pecados nos separaram e nos desconectaram dessa fonte. Davi estava nessa situação, se perdeu no caminho, pecou, foi desconectado. E ele fala: devolve-me a alegria da salvação. Devolve-me a alegria da salvação. Talvez quando você olha para esse versículo, talvez seja você: Senhor, eu estou no piloto automático, eu estou na força de uma convicção tão somente. Eu já não sinto alegria na sua casa, eu já não sinto alegria na sua presença. As canções já não falam mais comigo, as pregações são apenas teoria. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação.
e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer, obediência. Então, fazendo isso, Senhor, ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. O Senhor dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleites em sacrifícios, nem te agrades em holocaustos, caso contrário eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. O Senhor não desprezará. Por tua boa vontade faz Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então o Senhor se agradará dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos e novilhos serão oferecidos sobre o altar. Pai, nós temos uma urgência em nosso coração de ouvir a tua palavra. Não estamos aqui nessa noite nem um pouco preocupados de usar palavras de sabedoria ou de persuasão humana, porque a gente sabe que isso seria de pouco proveito para qualquer pessoa aqui. Mas o nosso coração clama por ouvir a palavra que sai da sua boca, porque a palavra que sai da sua boca, ela é vida. Ela penetra no lugar mais íntimo da estrutura humana, trazendo divisão entre a alma e o espírito, trazendo discernimento, revelação, transformação de dentro para fora. Eu te peço que essa noite seja uma noite de realinhamento. Eu te peço que essa noite seja uma noite de restauração da visão ofuscada. Eu te peço que nessa noite seja uma noite, ó Pai, do reacender da chama do primeiro amor. Eu clamo que essa noite seja a noite, ó Pai, da reconciliação, do novo começo, em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diz amém. O tema dessa mensagem é vida ou morte, o que escolhe? O pecado e as suas consequências. Isaías 59, versículo 2, preste bem atenção aqui comigo, irmãos. Isaías 59, 2 fala assim: mas as vossas iniquidades ou os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto. Seu é terceiro com S, é terceira pessoa, ou seja, e os vossos pecados escondem o rosto dele de vocês, para que não vos ouçam. Esse texto fala de iniquidade e de pecado. Pecado é um acidente, mas continua sendo pecado. Pecado foi aquele sem pensar, mas continua sendo pecado. Iniquidade é quando o pecado ele já criou raiz dentro da alma humana e se tornou um modo de operação. É quando o pecado se torna normal. É quando o pecado não incomoda mais. É quando a gente peca e peca de novo. Pecado. Você peca e você fica mal, você se entristece, você perde o sono e você chora. Iniquidade. Eu até sei que é errado, mas não é o suficiente para evitar que eu faça de novo. É quando o pecado já criou raiz dentro de mim. Davi está falando que as nossas iniquidades nos separam de Deus. Irmão, se a gente fica separado de Deus, o que sobra? Esse texto foi escrito para os de fora ou para os de dentro? Porque a gente prega pecado para o cara que está lá fora, no álcool, na bebida. Mas a maioria dos textos sobre pecado da Bíblia eram para os judeus, eram para o povo de Deus, eram para aqueles que conheciam a tradição, eram para aqueles que já tinham vivido experiências sobrenaturais extraordinárias. Esse texto de Isaías, ele está falando para o povo, para Israel, os pecados de Israel. Os pecados de vocês lhe desconectam com Deus. Se a gente se desconecta de Deus, sabe o que sobra, querido? O mundo. O mundo. A gente não se conecta com Deus quando a gente vem ao ajuntamento coletivo aqui. Não é isso. A gente não se conecta com Deus quando a gente tem uma carteira de membro. Não é isso. Isso tudo é consequência. Os vossos pecados nos separam. Fala assim então: pecado me desconecta de Deus. Romanos 3:23.
Porque todos pecaram. Quem pecou, irmão? Porteira fechada. Todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. Aí a gente vem para o culto, irmão. A gente pula, a gente canta, a gente faz a dança do índio, a dança da chuva, a dança do sol. A gente toca esse negócio todo. A gente balança paninho para tudo que é lado. Mas a glória não vem. Por que a glória não vem? A gente entrega o dízimo, a gente fala a paz do Senhor, amado, querido. A gente tem linguajar crentez. A gente usa aquela Bíblia de estudo pentecostal antiga desse tamanho embaixo do braço. A gente faz o ritual todo certinho. Mas a glória não vem. Por quê, irmãos? Só existe uma coisa que tenha o poder de me separar da glória de Deus. O que é? Pecado. Pecado. Os meus pecados, as minhas iniquidades me separam de Deus. Aí a gente entra então em uma segunda urgência, entender o que é pecado. O que é pecado? O que é pecado? Lógico, a igreja, eu sou cristão desde os meus 14 anos, está falando aí já de algumas décadas. Cresci vendo a igreja combater pecados específicos. Por exemplo, idolatria, pecado. Prostituição. O sujeito passa ali perto daquela loja de ferragem aqui da Pontaço, vê as prostitutas ali, chega a fazer assim, ó. Prostituição é pecado, idolatria é pecado, bebedeira é pecado, traficar é pecado. A igreja sempre foi muito bem posicionada em relação a isso, muito bem posicionada. Alguns outros temas desses eu acho que hoje em dia nem isso a igreja está se posicionando tão bem. Mas em via de regra, é como se a igreja pegasse e escolhesse quais os pecados dentre o panorama inteiro ela colocaria na sua lista negra. O resto passa. É como uma clínica que fala assim: nós somos um hospital, mas a gente só trata coração e mais nada. O cara chegou lá, sei lá, com uma pneumonia. Não, aqui não é. A igreja ela decidiu lidar apenas com alguns tipos de doença. Agora preste bem atenção, irmãos. Isso é pecado? Sim ou não? É? Não, sem medo, irmãos. É pecado ou não é? Então, isso me separa de Deus. Agora, preste bem atenção. Abra sua Bíblia em Gálatas 5, 19 a 21. O que é pecado? Porque se pecado me separa de Deus, e já faz um tempo que eu não sinto a glória, se eu perdi a alegria da salvação, por que Davi estava nessa oração, no salmo que nós lemos, desesperado, pedindo retorno à alegria? Não retire de mim o meu espírito. O que fez Davi chegar nesse estado de desconexão? Pecado. Davi, um homem segundo o coração de Deus, perdeu a glória, porque pecou. Irmãos, é no mínimo muita presunção a gente olhar e falar assim: ah, pastor, mas eu não. Cara, Davi, provavelmente Davi, em nome de Deus, defendeu o nome de Deus de uma maneira mais radical do que você ao longo de toda a sua vida. E esse cara pecou. E Deus continuou sendo um Deus justo. Davi pecou, foi desconectado da glória. Por que razão você acha que com você vai ser diferente? Por que falta unção, pecado? Por que falta mover, pecado? Por que falta arrependimento, pecado? As obras da carne são conhecidas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia. Nessa segunda etapa aqui, já começa a falar um pouco mais com a gente, né? Que você olha e fala assim: não, moralidade sexual, sou casado, minha esposinha tem que estar tranquilo. Libertinagem também não, idolatria, sou crente, feitiçaria, Deus me livre. Deixa eu isolar aqui. Agora olha, irmãos: ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como já havia os advertido antes.
Ou seja, eu lhes advirto novamente, que os que praticam tais coisas, coloca aqui. Não, irmão, lê com força. Irmãos, não fui eu que escrevi. Por isso que a Bíblia fala que o reino é tomado à força. Por isso que a Bíblia fala que o reino é tomado à força. Por isso que as nossas igrejas hoje, as igrejas modernas, nós temos tecnologia, nós temos internet, tem gente nos assistindo em casa, nós temos tantas coisas. Nós perdemos o poder profético, perdemos a autoridade espiritual por causa de quê, irmãos? Tolerar pecado no meio da igreja. Os pecados brancos. Pecado é pecado, diga isso. Pecado é pecado. Você observa que no texto, feitiçaria foi colocado no mesmo texto de ódio. Imoralidade sexual foi colocada no mesmo patamar de egoísmo. A gente tenta dar uma tratada nas questões de pecado conforme a gente trata. Por exemplo, no mundo, cada nível de infração existe um nível de punição. O cara, sei lá, roubou uma galinha. É crime? É crime. O cara estuprou e matou. É crime? Também é crime. Mas a sentença para o cara que roubou galinha vai ser diferente da sentença do cara que estuprou e matou. Ok? A gente pega e traz isso para o mundo espiritual achando que é igual. Não é igual. O que muda são as consequências do pecado. São as consequências do pecado. O cara foi lá e mentiu. É pecado? É pecado. O outro foi lá e matou. É pecado? É pecado. Se houver arrependimento, Deus perdoa os dois? Perdoa. Agora, um não precisa ir preso porque mentiu, mas o que matou vai preso. Então assim, as consequências diante dos homens mudam, mas diante de Deus, pecado é pecado. E todo e qualquer tipo de pecado nos destituem da glória de Deus. Todo e qualquer tipo de pecado nos impedem de entrar no reino de Deus. E a gente pensa que não herdarão o reino de Deus, a gente está pensando só em ir para o céu. Não, irmãos. O reino de Deus já foi manifesto. Desde João Batista já era pregado: arrependei-vos e convertei-vos, porque vos é chegado o reino. O reino chegou. Esse texto não está falando só de céu, está falando da vida do reino aqui. Você se move na religião, mas não no reino. É no reino que é liberado visão, unção, autoridade, profecia, restauração, poder e glória. Você, além de não ir para o céu, você passa a sua vida inteira desconectado do reino, que já foi manifesto desde Cristo. Os que praticam tais coisas não entrarão no reino dos céus. A igreja desistiu de falar disso, irmãos. Olha o anjo aqui, o anjo ali, o anjo lá, o ângelo também. E tem fogo aqui, tem fogo lá, e o negócio aqui, Deus é contigo. Confie no seu potencial. É só pregação de vitória. É só resultado de sucesso. Irmão, eu tenho um compromisso com a verdade. Eu não posso adular ou bajular o teu coração para você ficar feliz comigo e saber que nos últimos dias eu e você iremos para o inferno. Eu quero te ver no céu, irmão. Mas para ir para o céu, nós, igreja, crentes e não crentes, precisaremos lidar com o pecado. De quem, irmão? Meu pecado. Lembra a oração de Davi? Isso é entre mim e ti. Eu não pequei porque meu marido pecou. Eu não pequei porque meu pastor pecou. Eu pequei, ponto, contra ti, Senhor. Somente contra ti. Eu sou culpado do meu próprio pecado. Ah, Deus. Também é pecado. Todo pecado, repita, todo pecado me separa de Deus. Diga assim: fala comigo, Senhor. Fala comigo, Senhor. Tiago 4,17. Também é pecado. Tiago 4,17. O pessoal esqueceu, cara, que o caminho do reino é estreito, é pedregoso. Cara, Jesus nos preparou. Ele falou que no mundo teríamos aflições. Ele falou que o caminho era estreito. Ele falou que a porta era apertada.
Ele falou que nós seríamos perseguidos, humilhados, injustiçados por amor a Ele. E hoje, os pregadores decidiram pregar um evangelho de facilidade. Não, irmão. O reino é tomado à força. Aquele, pois, que sabe... Vamos ler juntos? Vamos? Aquele... Então, querido, omissão também é pecado. Seu colega de trabalho está chorando, está sofrendo, está com o coração destruído. Você sabe o que fazer, você pode ir lá. Você até sente o desejo de orar por ele. Vem 1000 coisas que você poderia falar com ele. E o que você faz? Nada. Está tendo um evangelismo, sei lá, dia de finados. As pessoas enganadas, acreditando que estão aí se conectando com seus entes queridos. Corações destruídos. Eu posso fazer alguma coisa, mas o que eu faço? Fico em casa, assistindo TV e tomando Coca-Cola. Pecado. Eu conheço alguém que está passando fome ou com uma dificuldade na escola. Apesar de não ser milionário, eu poderia fazer alguma coisa, mas eu não faço. Tem missionários no campo. Eu passo pelo Facebook e eu vejo lá fofoca. Débora Seco comprou um biquíni novo. Bruno Marquezine, sei lá, trocou de sapato. E eu abro o link, eu leio a matéria, eu comento, eu compartilho. 60 cristãos são exterminados na Síria. Passa direto. Passa direto, nem abre. Mais um pastor se suicida, passa direto. Não se dá nenhum trabalho de ver quem é que foi. Pecado. E os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Querido, entenda uma coisa, eu não quero te enganar. Se você pretende ter comunhão com Deus e ir para o céu, acho bom você entender que você vai precisar levar o seu evangelho, o evangelho do Cristo, a sério. Vai ter que parar de brincar de crente. Você vai ter que voltar para os fundamentos. Parar de viver de preciosas promessas. O máximo de fundamento que o cara busca é abrir aquela caixinha, pegar aquele negocinho rosa ou verde de água. Preciosas promessas, só tem glória. Eu não conheço ninguém que tenha fabricado para vender preciosas exortações. É só precioso para o Senhor é meu pastor. E nada me faltará. Nada poderá me separar do amor de Deus. O resto do versículo fala tribulação, angústia. Não, aí não. Aí sabe o que acontece, irmão? Nós temos um monte de zumbis na igreja. O que é um zumbi? É um morto-vivo. Ele vem para a igreja, ele canta, ele fala, ele dizima, ele come na cantina, mas ele não tem a vida de Deus. Ele ainda está espiritualmente morto. O evangelho que não trata um pecado é um evangelho que não gera filhos semelhantes a Jesus, geram zumbis, mortos-vivos. Agora, zumbi dá dízimo, né? Zumbi faz stories. Zumbi divulga igreja. Mas zumbi não ama, não tem misericórdia, não se parece com Cristo. Pergunte para quem está ao seu lado: você é um crente vivo ou um zumbi gospel? Também é pecado, omissão é pecado. Porque veja bem, irmãos, qual é o tema da mensagem? Vida ou morte, né? O subtema: o pecado e suas consequências. Já ficou bem claro, a gente já entendeu que pecado me separa de Deus. E eu não quero estar separado de Deus. Eu não consigo continuar a pregação sem nós termos um entendimento claro do que é pecado. Senão a gente vai falar e não vai chegar a lugar nenhum. O que é pecado? Os pecados clássicos. Omissão também é pecado. Mateus 19:9. Coloca aí para mim, Denis. Também é pecado. Diga assim: também é pecado. Eu, porém, vos afirmo. Tem várias versões. Uma versão usa aqui a palavra divorciar, mas nas versões que vem direto do original, a palavra aqui é repudiar. Quantos já leram repudiar? Ok. Eu, porém, vos afirmo: todo aquele que se divorciar da sua esposa, a não ser por imoralidade sexual,
e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. A Bíblia fala que os adúlteros não herdarão o reino dos céus, ok? Agora vamos lá, irmãos. Qual era o contexto disso aqui? No tempo de Moisés, só para vocês entenderem, os homens podiam ter quantas mulheres eles quisessem. Então imagina que ele estava lá com a Joana, feliz da vida com a Joana. Joana para lá, amorzinho, paixão, querida. Até o dia que ele vê a Maria. Aí ele pega a Maria também por esposa. Aí ele vai lá dar um beijo na Maria, dá um beijo na Joana. Aí ele vê a Josefina. Aí ele também pega a Josefina como esposa. O que acontecia? Aquela esposa que tinha se tornado desinteressante para o marido, ele deixava ela de escanteio. E ele ficava apenas com um brinquedo novo, com a esposa mais legal. Então, esse é o termo repudiar. O que é repudiar? Repudiar, segundo o dicionário da língua portuguesa, é desprezar, rejeitar. Então, esse marido, ele começava a rejeitar uma esposa e dava atenção só para outra. Agora, olha que coisa linda. Ele usufruía do amor da esposa que ele tinha escolhido como a preferida. A repudiada era obrigada a ficar sendo rejeitada, humilhada, desprezada a vida inteira. Ela era escrava daquela situação. Aí o que Moisés fez? Moisés permitiu que esse homem desse carta de divórcio para a repudiada. Para quê? Para que a mulher ficasse livre. Cara, se você não quer mais a mulher, libera ela. Entende que divórcio e repúdio eram coisas diferentes? Repúdio, ela continuava sendo esposa, só que ela era esquecida. Para resolver o problema do repúdio, Moisés permitiu que o homem desse carta de divórcio. Aí vem Jesus, capítulo 19. E os caras tentando colocar Jesus em uma calça justa, chega e fala assim: mas e aí, como que faz com a questão do divórcio? Porque Moisés deixou a gente divorciar. Aí a resposta de Jesus foi: mas não foi assim desde o início. Ou seja, mas não foi assim que Deus criou. Moisés fez esse remendo por causa da dureza do vosso coração. O questionamento deles era sobre divórcio. Jesus pega e aumenta o padrão. Aí ele vira e fala o seguinte: eu lhe afirmo, todo aquele que repudiar a sua esposa. Ou seja, o pecado não é o divórcio, o pecado é o repúdio. Você está casado, mas você repudia sua esposa, você rejeita ela, você é frio, você é indiferente, você não é cuidadoso, você não é zeloso. Repúdio. Eles estavam querendo falar de divórcio. Para eles, sim, o problema era o divórcio. Jesus fala assim: não. Divórcio já é só a ponta da cauda. O problema maior é o repúdio. Todo aquele que repudiar sua mulher, ainda que não se divorcie, todo aquele que desprezar, rejeitar a sua esposa, exceto em casos de imoralidade sexual, comete adultério. E os adúlteros não herdarão o reino dos céus. É casado? Acho bom começar a cuidar direito da sua esposa e do seu marido. Vai ficar dando gelo no marido? Repúdio é como adultério. Vai ficar dando gelo na sua esposa? Repúdio. O próprio Jesus falou isso, também é pecado. 1 João 3,15, também é pecado. Omissão, também é pecado. Repúdio, também é pecado. 3,15. Vamos ler isso juntos, irmãos? Vamos? Qualquer eita só. E vocês sabem quantos homicídios, irmãos, herdarão? Nenhum. Aborrecer, em outras versões, vem odiar, perseguir, encher a paciência, a troco de nada.
é homicida. Por quê, irmãos? Porque o cara que persegue o outro tem o poder de matar o sonho, matar os sentimentos, matar a alegria. Todo perseguidor é um homicida. E como vocês sabem, nenhum assassino ou homicida tem a vida eterna em si mesmo. Está perseguindo quem? Fica na internet, perseguindo pastor, perseguindo ministro. Irmão, cuida da sua vida e deixa cada um cuidar da sua. Se você quer cuidar da vida de alguém, você cuide. Cuide. Cuidar da vida do irmão não é tomar conta da vida dele. Cuidar da vida do irmão é ajudá-lo, orar por ele, estender a mão ao necessitado. Pastor, sei lá, tem um pastor fazendo besteira, ore por ele. Tem um cantor lá que caiu, ore por ele. Parece que a gente tem uma alegria sádica quando alguma coisa dá errado com alguém que é referência. O que é fruto de um outro pecado, inveja. Uma coisa muito comum, irmãos, fica aqui comigo. Uma coisa muito comum é a gente usar o pecado do outro como contrapeso para o nosso. Por exemplo, vamos pensar no casamento. Ah, mas eu sou assim porque você é assim. Você não é submissa. Submissa a um porco igual você, que deixa toalha, você não é cuidadoso. Irmão, calma aí, pensa comigo. Você não é submissa. Aí a mulher sabe que é verdade. O cara pode ser o cão chupando manga, só que o que ele disse é verdade. Ele pode ser um péssimo marido, mas o que ele disse é verdade. Qual deveria ser o caminho correto? É verdade, você está certo. Ora por mim. Senhor, me perdoe, eu tenho sido insubmissa. Pronto. Porque você não me dá atenção, você não é carinhoso, você não me leva para jantar, você não me traz flores. O cara sabe que é verdade. O que ele deveria fazer? Abaixar a cabeça, pedir perdão à esposa. Mas o que ele fala? Carinho para quem? Para você. Você não faz a minha comida. Irmãos, preste bem atenção. O fato do outro ter errado comigo não torna o meu erro em acerto. Ou torna? Torna? Não torna, irmão. Se eu dou um soco na cara do Mateus, Mateus não pode dizer que ele me deu um soco na cara porque eu dei um soco na cara dele. Eu dei um soco na cara dele porque eu quis dar. E ele não devolveu ele devolveu porque ele quis. Pecado é individual. Davi foi restaurado diferente de outros, porque no momento em que ele foi confrontado, ele não botou a culpa em ninguém. Vamos pensar em Davi versus Adão. O profeta chega para Davi e fala: esse homem é você. O que Davi fala? Eu pequei, Senhor. Tão somente contra ti eu pequei. Encerra-se o assunto. Adão, você comeu do fruto que eu te ordenei não comer? Foi a mulher que tu me deste. Percebe a diferença? Percebe a diferença? Por isso que apesar do pecado, Davi continuou sendo um homem segundo o coração de Deus. Mas Adão foi expulso realmente do paraíso. Pecado, querido, é entre você e Deus. Não tem como você usar o pecado do outro para amenizar o teu. Isso resolveria metade dos nossos problemas como igreja, metade dos nossos problemas como pastores, metade dos nossos problemas conjugais. Errou, abaixa a cabeça, pede perdão, encerra o assunto e muda. Muda. Para de justificar o teu erro. Ah, eu não vou no culto porque o pastor não me ligou. Não, irmão, você não veio no culto porque você não quis. Ah, eu não dizimo porque eu não concordo com o dízimo, que o dízimo tinha que dar. Querido, você não dizima porque é avarento, porque é medíocre, porque é miserável. Um monte de gente na internet. Ah, eu não concordo com o dízimo, eu concordo com cuidados órfãos da viúva. Pergunta para qualquer pessoa que diz isso: quantas viúvas e órfãos você sustenta? Porque aí eu vou pelo menos respeitar o que você diz. Agora, se você fala que ao invés de dizimar temos que cuidar de órfão da viúva e você não faz nenhuma coisa nem outra, você é hipócrita. É cada um com Deus, irmãos. Um dia estaremos todos nós diante dele. E na prestação de contas não haverá espaço para nenhuma razão externa que justifique o nosso pecado, que era um assunto exclusivo entre mim e aquele que me confiou a vida, Deus. Fala assim para o teu irmão:
Se o pecado é teu, responsabilidade sua. De mais ninguém. De mais ninguém. Então vamos lá, irmãos. Se adultério é pecado, repúdio também é. Se homicídio é pecado, fofoca e perseguir o irmão também é. Se agir com maldade é pecado, não fazer o bem, podendo fazer, também é. Gerar escândalos e polêmicas que atrapalham muito mais os novos na fé do que edificam, também é pecado. Investir tempo e trabalho para abrir discussões fúteis e infrutíferas que geram contenda, divisão, gerando discordância, quando na verdade os nossos problemas como igreja deveriam ser resolvidos entre nós. A gente vai para a internet se espalhar, expondo desde a nossa casa. Isso é pecado, irmão. Porque tem um monte de gente lá fora que não consegue mais ter empatia com a igreja, porque a gente mesmo expõe os nossos problemas. Isso também é pecado. Não repartir com aquele que precisa é pecado. Não ajudar o órfão e a viúva e estender a mão ao necessitado é pecado. Não obedecer aos vossos pastores conforme instrução no Novo Testamento é pecado. Não repartir recursos financeiros com aquele que te instrui. Privar o obreiro do seu salário e o presbítero da devida honra é pecado. Não amar o próximo é pecado. Ser avarento com a casa de Deus e com a causa de Deus é pecado. O que é pecado? Coloca a próxima frase aqui para mim, bem grande. Aumenta aí, para todo mundo ler bem. Aumenta. Dá para aumentar? Dá para aumentar? Só me dá um okzinho com a mão, só para saber se dá. Tá? Ou seja, não veio ok, não veio pera aí. Leia bem alto aqui comigo, irmãos. Pecado é tudo aquilo que Jesus não faria. E todo pecado me separa de Deus. Não precisa mais não, precisa não, já foi. Pecado, vamos ler juntos? Pecado é tudo aquilo que Jesus não faria. Agora eu quero que você leia isso com convicção, para você não esquecer. Pecado, não, vamos lá. Pecado é tudo. Pecado. Aí alguém diz: ah, mas Jesus é Jesus, né? O apóstolo Paulo nos exorta a termos Jesus como nosso alvo, como nossa referência, como nosso modelo, como nosso padrão. Nós fomos tornados santos para que a santidade e a vida no Espírito, que está pronto, fosse um padrão cotidiano para todo crente. Ser como Jesus é o nosso alvo. Então não vem com a desculpa que Jesus era Jesus, não. O nosso propósito de vida, o nosso alvo é ser como Ele. A gente vê hoje um monte de crente supervalorizando a carne é fraca, quando na verdade o texto não foi escrito para dizer que a carne é fraca. O que o texto está dizendo é: o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Qual é o propósito desse texto? Uma exortação a vivermos no Espírito, para que vivendo no Espírito que está pronto, mediante a vivificação em Cristo, pudéssemos dominar a carne que é fraca. Por que a carne é fraca? Já que a carne é fraca, ela facilmente será dominada pelo Espírito. Seria diferente se dissesse que a carne é forte. Aí o cara vira e fala assim: ah, pastor, você sabe, né? A carne é fraca. Eu deveria ter vergonha, porque se a carne é fraca e você é um ser espiritual, você deveria dominá-la. Não é verdade, irmãos? Ou eu estou viajando na maionese? Rogério, fica de pé. Ana Lídia, vem cá, você e o Rogério aqui na frente, rapidinho. O espírito está pronto, faz cara de espírito pronto. E a carne é fraca, faz cara de carne fraca. Rogério, segura as duas mãos dela. Segura o pulso para não machucá-la. Nos pulsos. Tenta sair. Deixa não, Rogério. Tenta sair. Vai arrastando ela, Rogério. Tenta. Deixa não, Ana Lídia. Mete força aí. Vai, Rogério. Vai arrastando ela. Vai, Ana Lídia. Luta. É isso que o texto está falando. A carne é fraca. Se o espírito está pronto, o espírito domina sobre a carne. O espírito prevalece sobre a carne.
o Espírito governa sobre a carne, porque ela é... Mas você é forte no Senhor, Ana Lídia. Amém? Uma salva de palmas para o Rogério e para a Ana Lídia. Então para com essa conversinha. Ah, pastor, eu não aguento porque a carne é fraca. Então você não nasceu de novo. Porque se tivesse nascido, o Espírito pronto estaria dominando a carne fraca. Pastor, eu entendi que todo pecado me separa de Deus, que os meus pecados me separam de Deus. Eu entendi que o meu pecado impede que a glória se manifeste. Eu entendi que pecado é um assunto muito mais amplo do que eu imaginava. Eu entendi que nenhum pecador irá para o céu. Eu entendi que nenhum pecador vai gozar do reino e da herança prometida. Qual é a herança, irmãos? A Bíblia fala que aquele que pratica tais coisas não herdará o reino. Irmãos, todas as promessas que Jesus fez é para aqueles que estão no reino. Por isso que ele fala para Nicodemos que aquele que não nascer da água do Espírito não pode ver e nem entrar no reino. Ou seja, poder sobre as enfermidades, poder para expulsar demônios, autoridade espiritual, revelação no Espírito. Os que praticam tais coisas não se conectam com essa herança. Como resolve isso? Tiago 4:8. Como resolve isso, irmãos? Há uma maneira de resolver o problema do pecado. Coloca aí para mim, Tiago 4:8. O pastor está lendo tanta Bíblia, está cansativo. É isso aí. Hoje o povo nem lê Bíblia mais na igreja. Em outras versões fala: achegai-vos a Deus, aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Limpai as vossas mãos, pecadores, e vós de ânimo dobre, ou vós de duplo ânimo. O que é o cara? Volta lá, o próximo. E vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o coração. Quem é esse cara? É um morno. É um morno. Tiago 4:4, mesmo capítulo, volta um pouquinho. Adúlteros e adúlteras, vocês não estão cientes de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Portanto, diga, portanto, qualquer pessoa que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. O que é mundo? Mundo é se eu tiver... Entendi, pastor. A gente foi condicionado a pensar limitado, irmãos. Porque uma mentalidade limitada é fácil de você escravizar e manipular. O que na nossa cabeça religiosa, o que é não ser amigo do mundo? Eu não estar no meio dos caras que xingam, que contam pornografia, não estar no meio dos caras que bebem, não é isso não. Existe uma palavra grega, todas as vezes que você vê mundo, existe uma palavra grega chamada cosmos. Cosmos significa o sistema de valores que rege a sociedade na qual estamos inseridos. Aqui está dizendo que todo aquele que ama esse sistema que a Bíblia diz que jaz nas mãos do maligno, todo aquele que ama o cosmos, que deseja ser amigo do cosmos. E quais são os valores desse tempo? O tema da mensagem que vem vai ser: tem problema sim. Esse é o tema da mensagem de domingo, te aconselho a vir. Porque nós somos a geração do não tem problema não. Nós somos a geração do pode tudo. A geração do tá tranquilo, tá favorável. Não, irmãos, isso não é evangelho não. Tem problema sim. Tem problema sim, um monte de coisa. Tudo que nós lemos aqui que a Bíblia trata como pecado, tem problema sim. Se você é crente, você não pode fazer, porque você abriu mão da sua liberdade para ser escravo voluntário de Cristo. Não é isso o casamento? Eu me casei com a Adriane, eu te pergunto, se eu quiser traí-la, eu posso? Posso, irmão? Claro que eu posso. Quem vai me impedir? Não posso? Posso sim. O papel não me impede de fazer isso. O anel não me impede de fazer isso. A festa não me impede de fazer isso. Por que eu não atraio? Porque voluntariamente eu decidi
abrir mão da minha liberdade para ser fiel a ela. Entendeu? Eu sou escravo da minha esposa, mas não escravo no tocante à ausência de opção. É o escravo cuja porta está aberta, mas ele não vai embora porque ele não quer. Eu decidi abrir mão da minha liberdade para amar a Deus. Apesar de ser livre, eu me tornei escravo. É isso que o apóstolo Paulo fala. Apesar de ser livre, eu me tornei escravo. A porta está aberta, mas eu não quero sair. Jesus abriu a porta e ele vira para os discípulos e fala: vocês querem ir? Vão. A porta estava aberta. E o que Pedro respondeu? Para quem iremos nós? Não foi para onde, foi para quem? Se só tu tens as palavras da vida. Não é só tu tens a bênção, só tu tens o milagre, só tu tens o poder. Não, só tu tens as palavras da vida. Jesus sempre deixou as portas abertas, irmãos. Como se resolve o problema de pecado? Achegai-vos a Deus, limpem as suas mãos, purifiquem seus corações. 1 João 2, 15 e 17, estamos quase encerrando para irmos para a ceia. Não amem o mundo. Qual é a palavra para mundo, irmãos? Cosmos, sistema. É a mesma palavra que aparece quando Paulo fala em Romanos 2. Que não vos conformeis com esse mundo, com esse sistema. Nosso vice-prefeito está aqui, tem um sistema, né? Isso é cosmos, isso é mundo. Um sistema de valores, uma mentalidade corrompida, um jeitinho aonde o errado já funciona como se fosse o certo. Cosmos é um sistema, uma mentalidade profana que governa a sociedade. Aí Paulo fala: não se amoldem ao mundo, não dancem conforme a música. A mesma palavra cosmos é que está aqui. Não amem esse sistema, nem o que há nele. Continua. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, o que, irmãos? Tudo. Os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida não são do Pai, mas é do mundo. E o mundo, que tem muita gente amando, passa. E a sua vontade também passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Por isso que o tema da mensagem é morte ou vida. Tudo que o mundo, desejo da carne, desejo dos olhos, soberba da vida, isso passa, irmão. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Como vencer o mundo? Como ser santo? Como me parecer com Jesus? Sabe qual é o problema de vencer o mundo, irmão? Não é que o mundo é forte mais. Sabe qual é o problema de vencer o pecado? Não é que o pecado é muito poderoso. O problema é que os crentes modernos não querem vencer o mundo, eles querem possuí-lo. O problema é esse. A gente vai morrer aqui pregando sobre o assunto e a vida do sujeito não muda. Porque você não pode obrigar alguém a vencer algo, na verdade, que você quer possuir. Imagina se Davi, ao invés de vencer Golias, ele quisesse levar Golias para casa para ajudá-lo a matar o leão e o urso. Imagina Davi olhando para Golias e falando assim: cara, se eu mudar de lado, me aliançar com os filisteus, pô, esse cara vai ser a mão na roda para me ajudar a matar os ursos e os leões que vêm lá pegar as ovelhas do meu pai. Davi não estava flertando com as facilidades e as propostas do mundo. Entende, irmãos? A igreja moderna não quer vencer o mundo, ela quer possuir o mundo. Ela não quer vencer o mundo, ela quer se parecer com o mundo. Cada dia mais. Antigamente o orgulho do crente era ser diferente. Hoje, sabe o que faz um crente se sentir elogiado? Quando alguém vira e fala assim: você é crente? Nem parece. Olha o que o cabeção entende. Ele entende que o outro está falando o seguinte: cara, você é descolado, você é um cara maneiro, você é um cara gente boa, você é um cara tão bacana que nem parece ser crente. Tem gente que fica feliz quando ouve isso. Irmãos, ouvir isso para mim seria a morte. Seria o meu maior fracasso.
Seria a minha maior frustração ouvir de alguém que eu não pareço crente, que eu não me pareço com Jesus, que a minha vida não aponta a Ele. Porque a exortação de Jesus era que mostrássemos as nossas obras, para que vendo as nossas obras as pessoas glorificassem o nosso Pai. E tem um monte de gente na internet querendo se parecer com as blogueirinhas, com as influências, querendo se parecer com qualquer pessoa menos com Cristo. E vai lá as fotos de biquíni, irmãos, eu não fico pregando cabelo, roupa não, todo mundo sabe disso. Mas tem coisas que a gente tem que falar. Tem que falar, irmãos. Ainda que eu fique pregando só para minha família, mas eu não vou me calar. É pecado, irmão. Você deveria estar na internet com uma mulher santa de Deus ouvindo: cara, você se parece a Jesus. Tem algo em você que me faz desejar ser como você. E não tipo assim: aí, hein, gata, tá arrebentando, hein? Ai, obrigada. Cara, isso não é gente crente, não. Isso é gente morna. A Bíblia fala que o morno Deus vomita. Morno é aquele que quer ser amigo de Deus e amigo do mundo. É o mal resolvido. É o cara que quer ser vascaíno e flamenguista ao mesmo tempo, corintiano e palmeirense ao mesmo tempo. Não dá. Você precisa se decidir. Se você se torna amigo de Deus, você vira inimigo do mundo. Se você vira amigo do mundo, você se torna inimigo de Deus. Você precisa decidir que tipo de vida você vai levar. Aí fica o cara lá na internet, indo para academia, não é para ter saúde, só para botar o peitão de fora na internet, fazer aquela cara assim. É a sua postura, o seu caráter, sua boa moral. É isso que mulheres decentes buscam. A beleza é um detalhe, mais importante inclusive para o homem do que para a mulher. Eu tinha um amigo que ele falava assim: homem não tem que ser bonito, homem só tem que ser homem. Se for bonito é o plus, é um detalhe a mais. Mulherada até agradece, mas entre um bonito, um moleque, e um feiozinho, homem, qual que a mulher vai escolher, mulheres? Hã? Teu marido não vai se sentir feio se você falar isso não, pode falar. Aí você fala assim pra ele: você é o caso do plus, você além de tudo isso é bonito. Entendeu? Você é o caso do plus. Mulher com medo de falar: meu Deus do céu. Ai, irmão. Vencendo o mundo. Não precisa colocar não, João 16:33. Tenho-vos dito isso para que vocês tenham paz. Irmãos, olha o paradoxo. Eu tenho falado isso para vocês terem paz. No mundo tereis aflições. Peraí. Jesus, peraí, não entendi. Eu vou te falar uma coisa para você ficar em paz. Vai dar tudo certo. Faria sentido, não faria? Olha o discurso de Jesus. Eu vou falar isso para vocês ficarem tranquilos. Vocês vão ter aflições. Peraí, Senhor, eu não estou te entendendo não. Eu estava tranquilo até agora. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o sistema. Eu venci o cosmos. Eu venci o mundo. Eu passei por todas as pressões que vocês passaram. Eu venci o sistema. Ou seja, eu venci como homem para deixar o caminho aberto para vocês. Para mostrar para vocês que é possível vencer Satanás e o mundo sendo homem. Eu não venci como Deus, eu venci como homem. Eu me fiz homem para mostrar para vocês que é possível voltar para casa. 1 João 5, 4 e 5. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Se você nasceu de novo, você vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Aqueles que nasceram de novo se tornaram filhos e herdeiros. Eles vencerão o sistema. Tem de bom ânimo. Parte para cima. Não desiste. Não flerte. Pegue o caminho estreito. Entre pela porta estreita. Pedregoso é o caminho, mas depois ao fim dele tem vida. Você está indo daqui para lá. Aí você encontra uma pista pavimentada, cheia de palmeiras imperiais, com um monte de quiosque vendendo tudo que é tipo de coisa gostosa. 4 pistas, asfalto lisinho, e uma placa indicando assim, ó: faixa de Gaza. E do lado um trevo, tem um caminhozinho, estrada de terra, aquela estrada de terra que as pedras ficam bicudinhas assim para cima. Uma vegetação meio estranha. Você olha e não vê nenhum fim. Cheio de morro desse jeito que nem carro 1.0 não sobe. E escrito assim, ó: céu. Qual caminho você pega? Responder assim é fácil.
Mas eu vejo a maioria das pessoas indo para a faixa de Gaza conscientemente, para ter um trajeto mais rápido. Mateus 6, 22 e 23, estou encerrando. A candeia dos olhos são o corpo, a lamparina, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Luz, se a luz que há em ti são trevas, quão grandes trevas serão. Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem a fonte da vida. Amém, irmãos? Coloca os pés nessa hora. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado, uma hora a recompensa vem, querido. E não vai ser boa, não. Mas existe um dom gratuito de Deus que é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Jesus falou que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mateus 3:2 nos exorta a nos arrependermos e nos convertermos do nosso mau caminho. E em Crônicas, ouve isso aqui, capítulo 7, repita após mim assim, ó: se o meu povo, repita após mim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tem solução para o homem pecador, irmãos. Como que a gente resolve o nosso problema de pecado? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face. Conversão é mudança de direção, mudar a direção dos seus caminhos. Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ah, irmãos, Deus tem cura para o seu casamento, Deus tem cura para o teu coração, Deus tem cura para o teu ministério. Mas dos nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Eu acredito que talvez tenhamos visitantes não crentes nessa noite, mas eu vou te falar uma coisa. Essa palavra, ela é tão para nós quanto para aquele que está desviado fora da igreja. Lembram que no Facebook de vez em quando aparece assim: expectativa versus realidade? Minha expectativa nessa noite, a gente colocando a nossa cara no pó e dizendo: Senhor, perdoa-nos, porque temos pecado contra Ti. Perdoa-nos, porque a Tua palavra fala que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e enganador. Perdoa-me, Deus, eu tenho pecado contra Ti. Senhor, eu abandono no Teu altar o meu pecado nessa noite e renovo minha aliança contigo. Minha expectativa, que alguém diga: eu quero a vida de Deus para mim. A expectativa é que o perdido volte para casa. Essa é a minha expectativa. Mas vida ou morte é uma decisão que só cabe a cada um de nós. Vamos orar? Vamos orar? Agora, como você vai orar? Se você vai se ajoelhar, se você vai chorar, se você vai vir no altar, se você vai curvar sua cabeça e seus joelhos na tua cadeira, aí é contigo, irmão. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Eu não tenho o poder de te forçar, até porque se eu te forço não és verdadeiro, mas é você e Deus. Enquanto o Felipe está ministrando, antes que cante qualquer coisa, eu quero dar, estamos com o horário avançado, mas a gente está diante do Senhor, irmãos. Na eternidade vai ser isso aqui ininterruptamente. Só que em adoração, porque lá a gente já vai ter resolvido o problema de pecado, né? Mas eu quero te dar um tempo para falar com Deus. Depois eu vou orar, mas eu quero te dar um tempo para falar com Deus. Amém? Vamos lá, querido. Feche teus olhos, fale com Ele da maneira que você souber. Enquanto os obreiros escalados para a ceia já vêm andando para cá.